O culto que agrada a Deus, a partir da perspectiva de Paulo e o seu ensino aos Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao 14. E eu quero já, de antemão, declarar que o culto que agrada a Deus, ele é trinitário. Ele adora a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo unicamente. O nosso culto aqui deve ser totalmente para o nosso Deus Trino. Ninguém aqui é merecedor, ou pode expor, ou pode justificar-se diante de Deus, mas nós somos convocados como igreja para adorar a esse Deus que na sua rica misericórdia e graça nos chamou para sermos filhos dele. Então, atente-se para a palavra do Senhor. Diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis para ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com um santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Louvado seja Deus. Irmãos, em nosso contexto, e sempre foi depois do Éden, um desejo autônomo de Deus, um desejo de autossuficiência, um desejo de ser como Deus. Desde o Éden, o homem quer usurpar a glória de Deus. E em nosso contexto, ainda mais, as pessoas querem alterar os termos bíblicos, querem atualizá-la, os homens querem no culto serem servidos, pastores e líderes querem ser servidos, querem ser bajulados, pastores e líderes e membros da igreja querem ser o centro do culto. A ciência busca isso para ela, os ateus, o ser humano, naturalmente ele é pelagiano, ele nasce pecador, ele nasce querendo ser suficiente. O ser humano, ele busca isso para ele. E meus irmãos, esse texto nos aponta, e o ensino de Paulo aos Efésios é conduzir o coração destes irmãos à adoração ao Deus que os salvou, ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. Demonstrando aos Efésios que eles devem adorar unicamente ao Deus Trino. Paulo, provavelmente no final da sua segunda viagem, no final da sua segunda viagem, no comecinho da década de 50, depois de Cristo, ele evangeliza e proclama o reino dos céus e proclama Cristo Jesus a esse povo. Ele vai anunciar, e aqui nós estamos já em 62, 63, próximo ao martírio de Paulo, e ele envia essa carta para doutriná-los, para ensiná-los. E se nos faltasse a carta de Romanos, nós teríamos Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, que nos auxiliaria nas questões doutrinárias com grande tranquilidade.
Esse irmão Paulo está ensinando a estes que antes adoravam a grande Diana dos Efésios, esses que se dedicavam a este culto, mas pense, volte à imagem lá de Atos dos Apóstolos. A adoração a Diana dos Efésios é porque gerava lucro, e gerava lucro para a população. Perceba que a grande questão que nós devemos lutar é contra o ídolo do nosso coração. Calvino sempre disse, e nos deixou essa frase: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Irmãos, nós construímos e levantamos ídolos constantemente. Por isso Paulo aqui vem doutrinar esta igreja, vem enviar essa carta. Coloque 10 anos depois, estamos em 62, 63, ele vai mandar essa carta com preocupação pastoral. E o ponto central aqui da preocupação pastoral dele é para que esses irmãos, além de adorar esse Deus maravilhoso que os chamou da morte, mas também cuide um dos outros. Eu tenho que o versículo 13 do capítulo 3, versículo 13 do capítulo 3, é o ponto central da preocupação de Paulo com esses irmãos em Éfeso. Olha só: portanto vos peço que não desfaleçais das minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Paulo estava com a preocupação pastoral aqui. Ele envia essa carta preocupado com o sentimento dos Efésios. Sentimento de que eram zelosos para com ele, que agora Paulo já está indo para o seu martírio, e esse preocupado com Paulo, ele vai mandar uma carta de refrigério, mostrando suas convicções e as convicções de que esses irmãos deveriam ter, das quais esses irmãos teriam que ter, que é de um Deus que nos chama para servi-lo, de um Deus que nos chama para cultuá-lo como Ele quer, de um Deus que nos quer nos seus caminhos, nos seus propósitos, no centro da sua vontade, naquilo que Ele nos chamou e nos escolheu e nos predestinou para tal, glorificá-lo, para mostrar que o fim principal do homem é glorificar a Deus. Irmãos, a preocupação pastoral de Paulo é conduzir à paz verdadeira, ao refrigério da alma, a convicção de que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tormentas dos nossos tempos, mesmo diante do martírio, o nosso Senhor Cristo venceu, e os seus também vencerão, e que os seus serão fortificados. E ele manda essa carta para tratar com a igreja do Senhor, fortalecer o povo de Deus. E essa carta é altamente eclesiológica. Ela, além de ser doutrinária, além de ensinar toda a teologia concisa, mas ela nos ensina como igreja a estarmos unidos nessa fé. Por vários momentos ele trata pela igreja a multiforme sabedoria, e a ela seja a glória na igreja em Cristo Jesus, e ele traz essa ideia de uma igreja concisa, de uma igreja unida, de uma igreja que tem uma preocupação em obedecer à voz de Deus. Irmãos, crianças, olha aqui, olha só. A carta e a mensagem de Paulo aos Efésios quer nos trazer aquele ensino de Jesus Cristo: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele começa essa carta indo do 1 ao 2, evocando a memória, a adoração a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo. E aí depois ele passa essa comunhão que a igreja deve ter, que a igreja deve operar. E ele vai até o capítulo 6, trazendo toda essa ideia, que o povo de Deus deve estar juntos, deve estar trabalhando em conjunto, buscando o amor a Deus e o amor ao próximo. O amor a Deus e o amor ao próximo. Meus irmãos, por isso, nesse ensino primário de Paulo, ele vai dizer aos irmãos: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo.
Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Meus irmãos, o versículo 3 até o 6 nos remonta ao Deus Pai que nos escolheu, ao Deus Criador, que criou tudo em Cristo Jesus, para Ele e por meio dEle, para que todos aqueles que Ele escolheu desde a fundação do mundo, o louvasse, o glorificasse e cumprisse o seu principal propósito existencial, glorificar a Deus e adorá-lo para todo sempre, alegrar-se nele e desfrutar de toda a graça e maravilhosa misericórdia. Todos aqueles que foram chamados, todos aqueles que foram predestinados por esse Deus que é todo poderoso, e a nossa fé, e a nossa teologia, e a nossa fidelidade às Escrituras nos mostra que esse Deus é o Deus eletivo, é o Deus que firmou todas as coisas, em quem nenhuma lei pode ser, da qual nenhuma lei pode ser quebrada, mas a sua palavra é fiel, e é sustentada pela sua própria essência, sustentada pelo seu próprio ser, sustentado porque Ele é Deus. E como é Deus, e como é de fato, no qual nós cremos, nada falhará, não falhará, e da mão dEle, nenhum dos seus podem ser retirados. Por isso, meus irmãos, creiamos que esse Pai nos chama para ser seu Filho. E nós devemos honrar esse Pai. Nós devemos glorificar esse Deus todo maravilhoso, esse Deus excelso, soberano, esse Deus que, além de formar, preserva e dentro da sua providência, criou todas as coisas, mas só não ficou por aí na providência da criação, mas também providenciou redenção para os seus. Ele nos providenciou redenção, para que nós, aqueles eleitos, chamados, predestinados por Ele, tivéssemos acesso, tivéssemos união com o próprio Pai. Por isso nós podemos glorificar, por isso o culto que agrada a Deus reconhece a soberania dEle, reconhece a sua suficiência e a nossa insuficiência, reconhece o quanto precisamos da sua iluminação, precisamos dEle na sua graça e na sua misericórdia. Nós temos que adorar esse Deus maravilhoso, porque é Ele quem nos chama, é Ele quem nos escolheu, e nos escolheu gratuitamente no amado. Capítulo 7, até o versículo 12, vai nos ensinar sobre a pessoa de Cristo Jesus, no qual temos a redenção, este amado, e o amado está aí com A maiúsculo, Jesus Cristo, esse que nos evidenciou redenção, vem e no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude, na plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ele digo, não somos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que diante esperamos em Cristo. Meus irmãos, agora somos chamados a adorar, nós somos levados ao nosso ponto central da nossa fé, Cristo Jesus, o ressurreto, do qual recebemos gratuitamente a nossa redenção, do qual recebemos a remissão dos nossos pecados, do qual podemos receber também intermédio, nosso mediador diante do Pai. Agora nos achegamos com a permissão, e com essa permissão, lavados pelo sangue de Cristo Jesus, podemos adorar ao Pai, podemos dizer: Pai nosso que estais nos céus. Nos é acessível mediante o Cristo, Jesus Cristo, nós podemos achegar a Ele.
Versículo 13 e versículo 14 nos lança para o Espírito Santo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua promessa, em louvor da sua glória. O Pai nos chama, nos escolhe, nos sela, e com teu selo, marcado pelo sangue, comprados e redimidos pelo sangue de Cristo Jesus. Agora, por meio do Espírito Santo de Deus, aquele que pega esse documento de justificação, diante do justo juízo de Deus, daquele juiz do qual nós, antes pecadores, afastados, mortos em nossos delitos e pecados, não podíamos nos achegar, mas agora, por causa da mediação de Cristo Jesus, Ele que coloca e confessa, e diz e proclama: este é seu filho, está comprado e redimido pelo meu sangue. E agora, com o carimbo do sangue de Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus que pega esse documento da justificação, vai guardar para nós em nossos corações, para que nós, os selados por Deus, venhamos a ter essa preservação, essa santificação operante em nossa vida, para que o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Somos, por meio do Espírito Santo, guardado, somos, por meio do Espírito Santo, guiado, santificado, e estamos sendo preparados para o grande encontro com o nosso Redentor, Cristo Jesus, para a sua glória. O culto que agrada a Deus, meus irmãos, ele louva ao Pai, que nos chamou, que nos conhece, que nos selou antes da fundação do mundo. O culto que agrada a Deus adora ao Filho Redentor, porque nós só estamos aqui e podemos nos achegar diante de Deus e louvá-lo, e o nosso culto é aceito por causa de Cristo e da sua redenção. O culto que agrada a Deus adora o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que conduz, é Ele que move, é Ele que nos leva a adorar, porque por nós mesmos nós não queríamos, desprezamos, somos arrogantes, cobiçosos e queremos a glória do Senhor, mas Ele nos move e nos convence, nos dirige e nos norteia para servi-lo na sua vontade. Perceba que o texto, em toda a sua construção, em toda a sua definição, ele vai nos levar a essa adoração. Versículo 5, versículo 6, quando diz sobre a obra do Pai, ele vai dizer: para louvor da glória de sua graça. Quando nós chegamos na parte do Filho, ele também nos diz isso. Versículo 12, todos, a fim de sermos para louvor da sua glória. Quando chega no versículo 14, ele repete novamente, na última cláusula, em louvor da sua glória. Povo de Deus, o culto que agrada a Deus começa com a adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Isso tudo converge no louvor da sua glória. Seja esse o nosso louvor, seja essa a nossa adoração contínua, a nossa adoração que estende, e não estende somente pelo culto atendendo à sua voz de convocação, do seu culto solene, mas um culto que estende para a vida, que anuncia esse Deus que nos chama, que nos salva e que nos preserva, aqui e no mundo. Por isso podemos crer que esse Deus que nos conhece antes da fundação do mundo, que pensou eu e você, que sabe das nossas imperfeições, que sabe das nossas fraquezas, sabe o que nós passamos,
Ele nos acode, Ele nos conhece, Ele quer que nós confessemos, Ele quer que nós nos acheguemos a Ele e o louvemos e confessemos e falemos a Ele: Senhor, Tu sabes bem quem eu sou. Por isso me auxilia, me conduz. E saiba que Ele é fonte a jorrar para a vida. De quanto mais nós buscarmos, mais seremos saciados. Quanto mais buscarmos, mais seremos fortalecidos. Eu gosto muito de plantas. E moro em apartamento. Estou tentando plantar algumas. Eu gosto de planta viva, né? A minha esposa gosta de planta. Aqui é artificial, né? Essa daí que fica viva assim para sempre, né? E aí acontece, eu gosto de plantas vivas. Esse tempo atrás a gente ganhou um roseiro, rosas lá. E eu fui aguar as rosas, só que eu tenho o costume de aguar todos os dias. E aí eu fico com medo dela morrer, né? Falta de água, eu fico borrifando, tenho um borrifador, tudo direitinho, né? Vou lá, aí fico cortando, podando. Eu aguei tanto essa rosa que ela morreu, a coitadinha. E eu vi que é por causa de água demais, foi água demais nela. Irmãos, diferente da minha rosa, quanto mais nós regamos a nossa fé, quanto mais temos dessa fonte, que bebamos desse manancial, dessa fonte a jorrar, mais brota, mais jorra, mais é poderosa para fazer eu e você um verdadeiro adorador e um verdadeiro discípulo de Cristo. Sabe, irmãos, a boa teologia, esse povo foi bem ensinado. A boa teologia foi instrução para os efésios. E de um adorador a Diana dos Efésios, a imagem soberana da grande Éfeso, potência, aquele povo depois de doutrinado, de conduzido à fé, concisa à fé, essencial do Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo, foi retirada a idolatria e colocado o Deus verdadeiro. Irmãos, a boa teologia está posta diante dos nossos olhos. A palavra de Deus não precisa ser alterada, não precisa ser tirada, mas ela deve ser o instrumento, o meio e o fim do qual nós debrucemos, alimentamos diariamente e estejamos devotos, crentes e fiéis. A boa palavra, porque é palavra de Deus. Mas também devemos nos preocupar, porque, meus irmãos, nós devemos colocar essa fé em prática. E o nosso culto deve ser demonstrado na nossa vida e na nossa essência de vida. Nosso dia a dia. Como é que você tem exposto isso? E eu trago isso com preocupação. Porque 30 anos depois, olha o que aconteceu lá em Apocalipse capítulo 4. 30 anos depois, de uma fé inabalável, de uma teologia totalmente preciosa, capítulo 2, versículo 3 e 4. Carta do Senhor Jesus Cristo à igreja de Éfeso. Igreja do Senhor, escute bem, atente para a voz do nosso Deus, que diz assim: e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Eles tinham boa doutrina. O que nós estamos vendo aqui? Perseverança, suportaram perseguições, não te deixastes esmorecer. Vocês têm uma boa ortodoxia. Mas olha o versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o primeiro amor. Irmãos,
não podemos abandonar os dois aspectos que Paulo nos ensinou na carta aos Efésios: amor a Deus e amor ao próximo. Por muitas vezes nós estamos nos enchendo com a boa ortodoxia, uma doutrina correta, mas nós esquecemos da ortopraxia, uma prática correta. Nós não podemos ser dualistas. Eu no domingo sou assim, com a Bíblia eu sou assim, mas na minha vida prática eu sou diferente. Porque isso é idolatria. Isso não é cultuar a Deus Todo-Poderoso, Deus Trino, que te chamou, que te elegeu, que te redimiu, que te selou e que te faz perseverar na fé. Irmãos, isso é uma perspectiva errada. A boa teologia invade o cerne dos homens e o motiva a servir ao Senhor com todo o empenho. Por qual motivo o Senhor nos chamou e predestinou, redimiu e selou? Para louvor de sua glória. Por isso, andemos para o louvor da sua glória. Que o nosso culto tenha essa essência, que emane para o mundo, que o mundo veja, sinta esse aroma de um culto verdadeiro, um culto que adora a Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que não é arrogante. Por isso eu quero trazer alguns alertas aqui, meus irmãos. Cuidado com o antropocentrismo medíocre, meus irmãos. Nosso desejo é que nós sejamos lembrados, em vez do Deus do qual fez tudo por nós. Em vez do Deus verdadeiro, Deus fiel, que nos chamou da morte para a vida. Por muitas vezes, o antropocentrismo, o desejo de estar no centro, está conduzindo muitas vezes a nossa vida, a igreja, no dia a dia. Cuidado, precisamos aprender uma coisa: Jesus deve ser a nossa suficiência. E quanto mais Ele for a nossa suficiência, quanto mais bebermos desta fonte, mais humilde nós nos tornaremos e mais o Senhor será exaltado. Humildade e arrogância, meus irmãos. Aquele que deseja usurpar a glória de Deus, a arrogância fará com que você sirva as pessoas com o desejo de ser recompensada por palavras, placas e honrarias. Meus irmãos, a humildade deve fascinar a sua vida, porque você cumprirá uma vocação semelhante à de Jesus. Esta era a missão santa do Filho Salvador. Ele tinha que estar disposto a entrar na mais vil condição humana, para fazer a coisa mais degradante e abdicar dos seus direitos de posição para que pudéssemos ser redimidos. O desejo do servo de Deus é vê-lo sendo exaltado. O nosso Senhor serviu na condição mais vil para que eu e você pudéssemos estar aqui louvando. Por que da arrogância? A ausência de piedade, meus irmãos. Por muitas vezes nós queremos usurpar a glória de Deus e fazemos isso apresentando uma falsa piedade. Piedade é estar encharcado com a glória de Deus, é o deleite na sua palavra, é a expressão da vida cristã. Eu gosto muito de um autor que fala sobre Lutero. Lutero dizia uma coisa: olha como é que os homens de fé, os homens humildes, os homens que adoravam a Deus constantemente na sua vida, eles se comportavam. A Lutero disse o seguinte: se eu deixar de empregar 2 horas em oração todas as manhãs, o diabo terá vitória o dia inteiro. John Welsh, o santo é maravilhoso, dizem sobre ele, né? John Welsh foi um pregador escocês, fenomenal, e ele dizia o seguinte: ele julgava que o dia estava perdido se não orasse 8 a 10 horas por dia. Busca de oração de um culto que agrada a Deus transforma a vida. Autorreferência. Pessoas orgulhosas são detentoras da verdade. Elas falam quando deveriam ficar quietas, porque acreditam que as suas sugestões devem definir o que é a igreja, como deve ser cantados os cânticos e hinos, como deve ser a adoração. A grande dificuldade é pedir ajuda. Meus irmãos, a autorreferência no meio da igreja é uma usurpação do culto que agrada a Deus.
Por muitas vezes, louvor, o preleitor, o liturgo, o irmão que canta, o irmão que toca, o irmão que é diácono ou que serve, quer usurpar a glória de Deus, tentando uma autorreferência. A minha palavra é que basta, o meu jeito que é melhor, o meu modo é melhor, se é aqui, não posso tirar daqui. Há um conflito, há uma luta de egos, de arrogância, do qual a igreja do Senhor tem que tratar. E a igreja do Senhor tem que rever os seus conceitos, os seus princípios sobre o culto que agrada a Deus. Por isso, irmãos, a resistência à confrontação. Pessoas orgulhosas não dão boas-vindas a advertências amáveis, censuras, confrontação, questionamento, críticas ou prestação de contas, porque não sentem a necessidade disso. Provavelmente, essa seja uma das coisas de muitos abandonarem ou não darem importância aos cultos dominicais. Não sentem necessidade de arrependerem. Irmãos, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. É impossível eu e você, ao adentrar esta casa de oração, olhar para um Deus santo, que cumpriu tudo isso que as Escrituras nos diz, o Deus Pai, a remissão e o sacrifício de Cristo Jesus, o ato sublime de Cristo, a ação poderosa do Espírito Santo que age em nós poderosamente, não ser confrontados no nosso mais íntimo, não ser quebrantados na nossa arrogância e no nosso coração, não ser guiados a nossa mente à autoanálise e analisar e refletir sobre as nossas ações e se quebrantar em arrependimento. Irmãos, não tem nenhum de nós que achegou nessa casa de oração hoje sem pecado algum. Por isso, nenhum de nós somos merecedores de adoração, mas nosso Deus é, porque Ele é tremendo, glorioso, excelso, e sobre Ele está as nossas vidas, da qual ninguém pode tirar, nem eu e nem você. E é Ele que nos guarda, e é Ele que nos protege, é Ele que nos cela, e é Ele que está nos preparando para o grande encontro com Ele. Deus seja louvado. Creia nisso, confesse, se quebrante, se arrependa e louve com paz, porque qual jugo você carrega? Ele carregou todo. Deus maravilhoso. Deus abençoe a igreja do Senhor e que Ele seja louvado.